Boa noite, graça e paz. Passando por aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com você que gosta de conteúdos da palavra do Senhor. Palavra na mente, mais uma vez com vocês nesta noite. Eu quero compartilhar com você no texto de João, no capítulo 16, dos versículos 7 em diante. Está escrito assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, presta atenção nessas palavras, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos trabalhar nas palavras convencerá, do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Glórias a Deus. Como eu falei para vocês que nós íamos trabalhar nas palavras convencerá, do pecado, da justiça e do juízo. É muito interessante nós compreendermos cada uma dessas palavras para que você absorva um ensinamento que Jesus está passando para nós. A palavra convencerá, quando ele diz assim, que o Espírito o Consolador, ele viria para convencer o mundo. Ele convencerá quando ele viesse, já está no nosso meio. Naquele tempo Jesus dizia isso, Jesus falou isso. Então convencer, trazendo para o original, significa atrair, envolver, fisgar, persuadir com argumentos, razões e fatos, provar que alguém está no erro e reprovar. Esta é a palavra convencerá, convencer. Veja bem como é o tratamento do Espírito Santo comigo e com você. Ele vai te cercar de argumentos com a sua verdade, de uma maneira tão tremenda, tão profunda, do qual vai retirar da sua mentalidade qualquer dúvida que possa existir, qualquer argumento que possa existir. Quando outrora lá atrás, que alguém falava de Jesus, eu sempre tinha um argumento. O argumento me servia para justificar onde eu estava. Eu estava, apesar de estar dando tudo errado, eu tinha argumento para dizer que onde eu estava por culpa de alguma coisa, mas nunca a culpa era minha. É porque eu estava triste, porque fui abandonada, porque não tinha respaldo de família, mas ali eram os argumentos. Só que aqui dentro da minha alma, o Espírito Santo já tinha lançado tudo por terra. Porque nada daquilo que me faltava era argumento. E ele queria preencher essas lacunas. Aí diz que ele convencerá. Então pronto. Ele vai reprovar, ele vai convencer, ele vai persuadir com argumentos, razões e fatos. Ele vai provar que alguém está no erro, certo? Aí pronto, convencer do quê? Do pecado. O que é o do pecado? Adequadamente traduzido como errar o alvo. É muito tremendo. É traduzido como errar o alvo e, portanto, não alcançar o prêmio. Que prêmio é esse? A vida eterna em Cristo Jesus. Errar o alvo é desviar-se do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Desviar-se da verdade, agir errado, ofensa. Aí ele vai convencer o mundo, nós, do pecado. Aí vem do quê? Da justiça. Ele vai convencer da equidade.
referência à justificação, referindo-se a um juiz. E ele também vai convencer do juízo, com referência ao próprio juízo final, por extensão, um tribunal, consequentemente, juízo realizado, sentença proferida. Ninguém vai escapar disso. Então, referente ao juiz, você sabia que não poderá alguém ser condenado se ele não tiver respaldo dentro do julgamento dele? Não pode. Jamais Deus proferiria uma sentença a alguém sem você saber do que você está devendo, o que foi que você fez, qual foi o seu crime, qual foi o seu erro. Não existe. É por isso que o Espírito Santo vai te convencer. Ah, mas eu não creio em Deus, eu não creio nem no diabo, eu não creio em ninguém, eu sou ateu. Você vai ser convencido. Porque há necessidade de você ser convencido. Seja em que momento for, uma hora você vai ser convencido. Porque ninguém há de chegar naquele grande dia dizendo: eu não sabia, eu não conhecia, ninguém me ensinou, eu não estou ciente de nada. Não. Todos vão estar bem orientados. Depois que você for convencido, depois que você for exortado, depois que você for reprovado, depois que você for persuadido com argumentos, razões e fatos, fica a seu critério o que você quer fazer disso. Ou você quer seguir uma vida com Cristo, ou não. A resposta é sua, mas você vai ser persuadido sim. Você vai saber e aprender sim. Não poderá chegar naquele grande dia dizendo que não sabe. Por isso que diz que muitos serão envergonhados. Haverá um silêncio estrondoso, porque não haverá argumentos. Jamais Deus faria um julgamento sem provas suficientes, ou provas determinantes e inquestionáveis. Então, pronto, seremos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, certo? O papel do Espírito Santo, nós podemos ver as 3 obras do Espírito Santo nesse livro de João. As 3 obras do Espírito Santo. A sua obra para com o mundo, o evangelismo. A sua obra para com a igreja, guiando e revelando na verdade a palavra. E a sua obra para com Cristo, glorificando-o. No versículo 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No versículo 14, ele me glorificará. Isso é Jesus falando. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Glórias a Deus. A obra do Espírito Santo no evangelismo, na exortação com a igreja, nos ensinamentos, é tão tremendo, é tão profundo. Eu quero dizer para você que nos cala. Tem pessoas que insistem em falar, ou insistem por prepotência, ou ainda não foram alcançados, mas vai ser. É o cala-boca na vida de qualquer um.
é uma persuasão muito profunda. Para você ver como que é tremendo a obra do Espírito Santo. Paulo conversando lá, o discurso de Paulo perante Agripas, lá em Atos, no capítulo 26, no versículo 27 e 28, eles lá conversando, Agripa defenderia Paulo no julgamento de Paulo. Aí no versículo 27 está escrito assim: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo perguntando, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Aí ele mesmo responde, bem sei que crês. Aí só sabe qual foi a resposta de Agripa? E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Um quase cristão. Crê, já está convencido, mas não se decidiu. Nessa noite, pare de ser um quase cristão, se entregue para Cristo tão profundamente da sua alma. E esse evangelho verdadeiro não é evangelho que derrama riquezas, carro, casa. Isso é consequência do seu trabalho. E conforme você trabalha, o Senhor abençoa a tua vida, porque você é digno do trabalho de suas mãos. Você é digno de receber. E Deus, Ele é justo. Mas esse evangelho verdadeiro é um evangelho que te garante vida eterna em Cristo Jesus. Não duvide disso. O Espírito Santo, ele vai te convencer de tal maneira que vai derrubar por terra todos os argumentos. Existem argumentos de pessoas que inventam cada coisa que é para justificar, para elas permanecerem onde elas ainda acham que é bom estarem, né? Alimentando a carne, alimentando seus desejos, mas lá no fundo você já está convencido. E eu estarei orando para que o Espírito Santo complete a sua boa obra na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, um quase cristão. Se isso aí bateu forte na tua mentalidade, se decida, não fique em cima do muro não. Se decida em Cristo. Amém? Beijo no coração.